Bom dia, amigos internautas. Eu sou o apóstolo Jaldemir Moura e mais uma vez quero aqui poder abençoar a sua vida dizendo: veja Jesus e seja transformado. Hoje quero falar da grandeza do nosso Deus, do seu amor tão tremendo, tão maravilhoso e do seu juízo e da sua justiça. Deus é um bom Deus e Ele é amor, mas é justiça. Assim estamos sempre a declarar, pois a Bíblia nos diz. Mas às vezes temos pouca compreensão desse texto e hoje eu quero poder compartilhar isso com você. Deus é santo, sua natureza é santa e Deus não aceita o pecado. Deus, na sua natureza santa e por ser santo, a sua santidade exige que o pecado seja punido, a sua santidade exige que o pecado seja castigado. E aí nós vamos ver a bondade de Deus, o amor tão grande e infinito de Deus. Porque Deus, na sua infinita graça e amor, entende que o homem jamais poderia receber o juízo sobre os seus pecados e escapar. Porque o salário do pecado é a morte. Então nós jamais poderíamos receber o juízo e continuar a existir, porque somos pecadores. Todo homem é pecador. A partir do momento em que Adão peca, todos foram feitos pecadores. Todos foram feitos nele, em Adão. Todos pecaram em Adão. Então o fato é que nós somos pecadores. E não somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores porque Adão, ele pecou e assim todos nós fomos feitos pecadores. Então o que nos condena não é simplesmente os nossos pecados, mas o pecado de Adão. Por que nós pecamos? Pecamos porque somos pecadores. E por que somos pecadores? Porque pecamos? Não, por causa do pecado de Adão. Tá? Então, todos foram feitos pecadores a partir de Adão, em Adão. Mas Deus é amoroso, Deus é gracioso, Deus é justo. E Deus jamais receberia o homem sem antes punir os pecados do homem. Mas Ele sabe que o homem não suportaria o juízo. Então Deus, que é amor, que é justiça, Ele nos trouxe um único meio, pelo qual nós podemos nos aproximar dEle, viver, experimentar toda a sua bondade, a sua graça, o seu amor, que é através de Jesus Cristo. E assim Deus estabelece um princípio que nenhum homem poderá se aproximar de Deus sem crer em Jesus, sem crer no sacrifício do seu Filho. Eu venho falando esses dias e desde do Éden, Deus prometeu o Salvador, um único Salvador, Jesus, através do qual todos poderiam ser reconciliados com Deus, todos poderiam ter um relacionamento com Deus, todos poderiam receber a bondade e o favor de Deus. O fato é que, ao nos criar, Deus não nos criou apenas para adorar, como muitos dizem. É verdade que Deus nos criou para adorá-lo, mas não é verdade que Ele nos criou com esse único propósito, para o adorarmos. Ele nos criou para que fôssemos beneficiários do seu amor e da sua bondade, para que experimentasse a sua graça e o seu amor, a sua obra amorosa por nós, seu amor no nosso dia a dia. Enfim, esse Deus maravilhoso que tanto nos ama, nos proveu um Salvador. Desde Gênesis, Ele promete o Salvador. Ele revela o Salvador no sacrifício do Cordeiro, que é o próprio Senhor Jesus. Ele vai nos mostrar que para que o homem se aproxime de Deus, ele precisa crer no sacrifício de Jesus Cristo. Esse é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. O homem não pode ser salvo por sua performance. E hoje eu quero falar a respeito de um homem que ele é conhecido por sua performance. Nas nossas canções nós cantamos a performance dele. Esse homem é Jacó. Jacó entra nos Heróis da Fé, no capítulo 11, verso 21 de Hebreus, e lá está escrito que pela fé Jacó abençoou os filhos de José, adorando a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Poderíamos dizer, mas o que tem a ver isso com a fé e como isso coloca Jacó dentro da lista dos heróis da fé? Pelo simples fato que ali ele revela o sinal da cruz. Ali ele crê na cruz. Ele crê na obra redentora de Jesus. Isso é que é mais maravilhoso,
Porque ninguém pode ser salvo senão a partir do sacrifício feito na cruz. Ninguém. Nem antes, nem depois da cruz. Porque Deus mostra para esses homens, para esses patriarcas, esses que estão listados nos heróis da fé, tiveram uma revelação do Calvário, tiveram uma revelação do Cristo crucificado. E foi assim que eles receberam as promessas. Mas no verso 39, nos últimos versos de Hebreus 11, nós vamos ver que Deus diz que nenhum daqueles homens receberam o que lhe fora prometido, nenhum deles, porque era a propósito de Deus que eles fossem aperfeiçoados junto conosco. Mas do que ele está falando? Se em versículos antes a Bíblia diz que todos receberam as promessas que eram inerentes ao tempo dele, mas a promessa maior que os levou a entrar no rol dos heróis da fé, no qual eles creram e se apegaram para vencer a perseguição, a morte, a espada e tudo aquilo que é citado, foi a revelação do Calvário, a revelação do Cristo crucificado. E eles não puderam ver, porque não era para o tempo deles. Então, nós vamos ver em Gênesis 48, verso 14, algo maravilhoso. E eu quero ressaltar isso com você nessa manhã maravilhosa, que o Senhor nos concede a graça de estarmos de pé, desfrutando do seu amor. Gênesis 48, verso 14, olha o que diz a palavra. Israel, quer dizer Jacó. Israel, porém, estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Embora Manassés fosse o filho mais velho. José disse: pai, por favor, não faça tal coisa. Eu acho que o Senhor não está conseguindo identificar os dois. Na verdade, sua mão direita tem que estar sobre a cabeça de Manassés e a mão esquerda sobre a cabeça de Efraim. E ele diz: eu sei, eu estou consciente disso. Porém, ele estava vendo a cruz, então ele cruza os braços para dizer que através da cruz, aquele que não merece, ele recebe a bênção. É através da cruz, através dessa atitude de cruzar os braços, dessa atitude de fé no sacrifício do Messias, ele está revelando que a bênção de Deus viria através do segundo Adão, não do primeiro, mas do segundo Adão, que é Cristo Jesus. Todos nós só poderemos ser salvos e aceitos por Deus, termos nossos pecados perdoados, se crermos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é maravilhoso? Ninguém pode ver o amor e o favor de Deus senão pela cruz. Por isso Deus é amor, mas é justiça. Deus nos ama tanto que deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. E Deus é tão justo que aceitou o sacrifício do seu Filho em nosso favor, porque nós não suportaríamos o juízo de Deus e ainda assim existir. Ele é santo, 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 santo. Nós o vemos na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Em toda a história de Jesus, ele não chama Deus de Deus, sempre o chama de Pai, porque ele é filho. Mas na cruz, há um momento que ele diz: Deus meu, Deus meu. E por quê? Porque ali ele assumiu o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar. Ele estava pecador naquele momento. O Pai não podia olhar, porque ele não é conivente com o pecado. Então ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por causa do pecado, do seu e do meu pecado. Mas ele recebe todo o juízo de Deus ao meio-dia. Naquele momento, o meio-dia se torna como meia-noite. O mais interessante é que no nascimento dele, meia-noite se torna como meio-dia. O céu brilhou, os anjos vieram a cantar e os pastores ouviram os anjos adorando. Foi anunciado que o Salvador nasceu. Meia-noite se tornou meio-dia, mas na sua morte, no seu sacrifício, sob o juízo de Deus, meio-dia se tornou como meia-noite. E até às 3 da tarde houve trevas. Os céus não puderam brilhar sobre ele, por causa dos pecados dos homens, para que hoje esse sol maravilhoso estivesse sobre nós. E nós temos o sol da justiça, que é Cristo Jesus.
E depois das 3 horas, novamente, ele abre a sua boca e ele diz: está consumado. Toda a exigência da lei, toda a exigência da santidade de Deus contra todo o pecado e impiedade dos homens foi satisfeita no corpo de Jesus. Jesus exauriu todas as exigências da lei. Ele cumpriu todas as exigências de Deus, da justiça de Deus em seu corpo, recebendo o juízo, o castigo pelos nossos pecados. Aleluia! E depois disso, depois de estar consumado, ele diz assim: Pai, glória a Deus. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele recebeu todo o juízo de Deus, satisfez todo o juízo de Deus contra o pecado. E agora ele pode entregar sua vida. Por isso ele diz que a vida dele ninguém tira. Ele a daria pela vida do mundo. Saiba de uma coisa, amigo, Deus ama você. Deus ama você e Ele perdoa os teus pecados. Deus ama você, querido irmão em Cristo Jesus. E o amor e a bondade de Deus jamais se apartarão de ti. Confie, creia no Senhor. Viva Cristo Jesus. Veja Jesus e seja transformado. Um forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.